Salve pessoal! Vamos agora falar sobre diversificação além das ações, né? A gente conversou sobre diversificação, sobre o número ótimo de ações para se ter no portfólio, né? Para um pequeno investidor. A gente conversou sobre isso semana passada. Então, agora vamos conversar sobre diversificação além de ações, né? Investindo em outros instrumentos além de ações, quais são os benefícios que isso nos traz. Só recapitulando, a gente viu, né, que quando você passa de 10 ações no seu portfólio, né, o ganho que você tem com a diversificação não é mais substancial, né? Então você vem assim, por exemplo, de 20 para 40, você dobra o seu número de ações e o ganho aqui do desvio padrão que cai é muito pequeno, né? Esse retângulo azul é o risco sistêmico, é o risco do mercado. Não tem como diversificar. Quando tudo cai, quando tudo sobe, tudo sobe. Como diria assim, é um jargão de mercado isso aí, né? Risco sistêmico, e realmente não tem muito como você evitar isso daí. Então a gente chega nesse número de 15, por quê? Porque quando a gente faz os backtests, a gente pula aí de 12 para 30 e poucas ações, os seus retornos caem muito, olha só, a gente tem um retorno de 54% para uma determinada metodologia. Essa metodologia a gente vê no nosso curso aí das ações campeãs. E quando a gente pula de 12 para 32 ações, o seu retorno cai para 29%. Por isso que é importante a gente ter alguma seletividade, né, nas ações. Você sai comprando 100 ações, você acaba comprando cada vez ações piores, né? E o seu ganho na diversificação não vai ser tanto assim, né? Então vale a pena você correr um pouquinho mais de risco para praticamente aí dobrar a sua rentabilidade. Bom, outra coisa que a gente viu é que quando a coisa aperta, tudo cai junto, né? Então essa aqui foi a semana que o grade dos Estados Unidos foi rebaixado e você vê aí que todas as ações caíram com correlação perto de 1. A correlação de 1 é que quando X cai, Y cai, né? Então todas as ações tiveram quedas e tiveram a correlação entre elas se tornou próxima de 1. Então isso aqui é válido assim, normalmente, né? Essa diversificação, mas quando tudo realmente cai um pânico muito grande, não existe propriamente diversificação, né? Se existe é muito pouca. Bom, então isso daí justifica exatamente a nossa necessidade de buscarmos investir em outros investimentos além dos investimentos em ações, né? Então, olha só, quando você tem uma correlação perto de zero, você começa a ter uma queda do desvio padrão absurda. É aquela última linha lá embaixo. Já quando as coisas têm correlação entre si, por exemplo, ações, a correlação é muito alta, 40%, 60%, você vê que você tem uma queda de desvio padrão aí relativamente baixa, mesmo com a sua diversificação. Então, é a necessidade de a gente investir em coisas com correlação próxima a zero e mais, idealmente correlação negativa. Mas, Nicolas, existe algum instrumento que tem correlação negativa com ações? Sim, pessoal. Olha só. Isso aqui são os retornos trimestrais da SP500, das 500 maiores ações dos Estados Unidos, nessa coluna. E aqui são os retornos dos Treasuries americanos, com um vencimento de 7 a 10 anos. Como vocês veem aqui, nos piores trimestres do SP500, os Treasuries americanos performaram muito bem. Então, quando a gente pensa em termos de portfólio, é muito, muito, muito interessante a gente ter também treasuries na nossa carteira, né? Aqui no Brasil, o equivalente seria o LFT. Não tem o mesmo efeito, mas vai te dar retorno, né? Vai te dar retorno. Você pode comprar LFT no Tesouro direto. Te dá um retorno positivo quando a bolsa estiver caindo. Esse aqui, galera, é uma carteira
do Ray Dalio, do fundo Bridgewater. Ele se chama All Weather Portfolio. É o portfólio para todos os tempos. Essa carteira ele diversifica em títulos de longo prazo, né, 40%, com duration aí superior a 10 anos, com vencimento superior a 10 anos. Duration não tem o mesmo significado de vencimento propriamente, mas assim, para termos simples a gente pode falar isso, né? Então, isso aqui tem um vencimento mais curto, né? Os títulos americanos com vencimento intermediário, 15%, 30% em ações, 7,5% em commodities, 7,5% em ouro. Ouro também tende a subir quando as bolsas caem, mas é menos do que os treasuries americanos, né? Menos que os bonds. O ouro também performa muito bem em ambientes inflacionários, né? Então é interessante ter ouro na carteira por isso. Quando a gente faz essa combinação, olha só os retornos, a curva de rentabilidade. Ela é praticamente estável, né? E teve a mesma rentabilidade do que você investir na SP500 aí, nesse mesmo período, com uma rentabilidade muito maior. Mas aí você pode estar pensando assim, Nicolas, mas assim, beleza, mas eu quero ter rentabilidade alta. Então eu prefiro comprar melhores ações, aí ter uma rentabilidade de 20%, 30% ao ano e sofrer um drawdown alto, porque isso daí você nunca vai ficar extremamente bem de vida fazendo 9% ao ano. Mas é o seguinte, você pode alavancar, né? Com os títulos americanos com futuros. Então, na verdade, isso daí você pode perfeitamente alavancar esse portfólio aí e ter um retorno aí de por exemplo, 20% aí, e o drawdown ainda vai ser menor do que o SP500, para vocês verem quão poderoso é esse conceito, né? Muito bem, pessoal. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Por favor, quem não se inscreveu, se inscreve aí no canal do Investidor Sucesso para você ser avisado por esses vídeos, né? A gente já gravou alguns podcasts aí também. E estamos sempre presente aí em todas essas outras mídias sociais. Se você puder dar uma curtida aí, a gente agradece, que isso ajuda aí a ter um pouco mais de views aí. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, um abraço.